Olá, aluno! Estamos de volta para dar continuidade a respeito desse assunto importante que é a doação do Espírito Santo, tá bom? Então a gente fez ali a nossa introdução a respeito do Espírito Santo. Falamos no vídeo anterior da primeira maneira que o Espírito Santo foi dado para a humanidade, né? E aí a gente vê principalmente essa história concentrada em Atos capítulo 2 e em Atos capítulo 10. Então, se você não se recorda, você volta no vídeo anterior para você poder assistir e confere as passagens aí na sua Bíblia, tá bom? Então, a primeira maneira que o Espírito foi dado foi através do batismo no Espírito Santo. Foi aquela história de Atos 2, quando o Espírito Santo desce na cabeça dos apóstolos como língua de fogo. E esse processo repete-se, né, lá em Atos capítulo 10 com um gentil. Então nós temos apenas 2 registros bíblicos desse tipo de batismo. Aconteceu em Atos 2 com os judeus, uma vez, e aconteceu em Atos 10 com os gentios, com Cornélio e a sua família, tá bom? Nesse vídeo nós vamos ver a segunda maneira que o Espírito Santo foi dado para as pessoas, ok? Então eu peço que você preste bastante atenção, releia as passagens, a gente vai citar bastante passagem aqui nesse vídeo, a gente não vai ter tempo de ler todas, mas veja na sua Bíblia cada passagem, e principalmente a história do Simão Mago que está registrada em Atos capítulo 8, tá bom? Então vamos lá para o slide e vamos dar continuidade. Doação do Espírito Santo. Na imposição de mãos para receber o Espírito Santo. A gente vai responder isso durante a nossa aula aqui, né? Durante esse vídeo. Quem recebeu o Espírito Santo dessa maneira? Então a gente vai responder isso nesse vídeo, tá bom? Mas antes da gente responder, vamos entender um pouco a respeito de milagres, tá? A gente vai fazer uma introdução breve aqui a respeito de milagres, depois a gente pode, numa outra oportunidade, explicar isso com um pouco mais de tempo. No início da igreja, apenas os apóstolos faziam milagres, e isso é confirmado nessas passagens aqui que você precisa ler. Então, no início da igreja, apenas os apóstolos faziam milagres. É óbvio que daqui a pouco mais pessoas vão fazer isso, mas no início, apenas os apóstolos. Por quê? Porque eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, quando você começa a ler o livro de Atos, você vai ver as maravilhas e sinais que os apóstolos faziam pelo nome de Jesus. Mas, então, quando a gente continua lendo o livro de Atos, e é um livro importante para nós, a gente chega ali mais ou menos em Atos capítulo 6, e a gente começa a ver não apóstolos, ou seja, discípulos de Jesus, que se converteram a Cristo, mas eles não eram apóstolos. A gente começa a ver não apóstolos fazendo milagres. Como isso aconteceu? Então, para você entender isso, você precisa ver esse vídeo. Então, nós precisamos entender primeiramente qual era o propósito dos milagres e depois a gente vai entender como esses homens que não eram apóstolos receberam esse poder de fazer milagres, tá bom? Então, é essa reflexão que nós vamos fazer juntos durante esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Vamos responder primeiro. Qual o propósito dos milagres? Primeiro, Marcos 16, 20. Então, antes da gente ler a passagem que está aqui, ó, vamos ler aqui a introdução, ó. Então, os milagres era para confirmar a mensagem, a pregação dos apóstolos. Então, no início da igreja, o Novo Testamento ainda não estava escrito. Então, foi necessário os dons concedidos pelas mãos dos apóstolos para que a igreja recebesse a mensagem de Deus, para a qual era a vontade de Deus. Então, acho que vai ficar bem claro nessas passagens isso que a gente está dizendo. Então, os milagres, ele é uma demonstração de amor de Deus, ele é uma demonstração de misericórdia de Deus, ele é uma demonstração de que Deus se importa conosco e com a nossa dor, mas você vai ver em todos os contextos de milagre que o milagre ele era principalmente um processo de convencimento daquelas pessoas que estavam vendo aquilo, para ajudar, para que seus corações se abrissem para a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar a alma. Então a gente tem que lembrar que antes de tudo, o principal desejo de Deus para a sua criação, né, para toda a humanidade, é que cada ser humano venha conhecer o Evangelho, conhecer a Jesus, conhecer o que Cristo fez na cruz por nós, e tendo esse conhecimento, a pessoa possa se crer no Evangelho, se arrepender dos seus pecados, confessar que Jesus é o seu Senhor, ser batizado, perseverar para ter a salvação das suas almas, né, para a gente poder ter a salvação e a eternidade, que é isso que a gente viu nos vídeos anteriores. Então os milagres, lembra que no primeiro século eles não tinham Bíblia.
E Hebreus fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então hoje nós temos a palavra de Deus aqui, impressa, a Bíblia. Né? Nós temos aqui a Bíblia nas mãos, que a gente pode abrir, a gente pode ler e pode confirmar, né, aqui a vontade de Deus para a nossa vida. Eles não tinham a palavra de Deus. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Então os milagres vêm para poder testificar que a pregação deles era verdadeira. Então quando Pedro diz, levante-se e ande, coxo, as pessoas em volta ficam tão espantadas que querem ouvir a mensagem que Pedro tem para falar. E aí ele abre uma porta para pregar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver os textos. Olha no slide comigo. Primeiro texto, Marcos 16, 20. Vão pelo mundo. Olha só a mensagem de Jesus para eles. Esse texto aqui, Jesus está, antes dele ir embora, né? Antes de ascender aos céus, Jesus fala, vão ao mundo, preguem o evangelho, esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. Coisas que os apóstolos, aconteceram isso com os apóstolos, né? Então, principalmente em Atos, é revelado lá que Paulo é mordido, né, por uma cobra, e o pessoal em volta até fala, ih, morreu, por quê? Foi mordido e essa cobra é extremamente venenosa e Paulo não morre, né? Então eles ficam espantados. Esse milagre faz com que eles abram o coração para ouvir o evangelho da boca de Paulo, né? Então, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficaram curados. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Olha, presta atenção no final do versículo. E o Senhor cooperava. Então, Jesus tinha ido embora. Como é que o Senhor cooperava com eles na pregação do evangelho? Confirmando a palavra que os apóstolos estavam pregando através dos sinais que os acompanhavam, né? Que acompanham. Então, o Senhor cooperava, permitindo que eles fizessem milagres para confirmar a pregação deles, para confirmar que a palavra que eles estavam pregando é verdadeira. Olha o outro texto aqui, Atos 14, verso 2 e 3. Mas os judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando, Paulo e Barnabé, dois missionários do Senhor, passaram muito tempo ali naquela cidade falando corajosamente do Senhor, e o Senhor confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos dele. De novo, leia esse texto. Risque na sua Bíblia. Paulo e Barnabé pregavam a mensagem do Senhor. E como é que o Senhor confirmava a mensagem? Permitindo que eles fizessem milagres, sinais e maravilhas através das mãos deles, para que os seus ouvintes crescem que eles estavam sendo enviados pelo Deus verdadeiro, que eles estavam anunciando a mensagem verdadeira, que é a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Outro texto, Romanos 15, 19. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém até os arredores do Ilírico, proclamarei plenamente o Evangelho de Cristo. Paulo tinha, escrito aqui na carta de Romanos, Paulo tinha essa convicção clara na mente dele de que esses sinais e maravilhas que ele podia fazer era para permitir que ele pregasse, proclamasse plenamente o Evangelho de Cristo, para que as pessoas pudessem crer nisso, tá bom? Outro texto, Hebreus 2, verso 3 e 4, texto importantíssimo, você precisa reler esse texto de novo na sua Bíblia. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, a salvação anunciada primeiramente por Jesus e depois pelos apóstolos, foi confirmada como? Pelos que a ouviram. Quem ouviu a mensagem primeiramente? Os apóstolos. Deus também deu testemunho dela, ou seja, Deus ajudou os apóstolos a testemunharem a respeito dessa mensagem por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. E eu destaco a palavra confirmada no passado. Ou seja, a mensagem do Evangelho, ela já foi confirmada. A gente não precisa confirmar. Os apóstolos fizeram isso. Através da vida deles, do testemunho de fé deles, dos sinais e maravilhas que eles fizeram, pela perseguição que eles enfrentaram, pela morte por causa do Evangelho, eles confirmaram que a mensagem de Jesus é verdadeira. E o Senhor cooperou com eles, ajudando
né, através do Espírito, para que eles realizassem esses sinais e maravilhas. Então, consegue ver? Existiam sinais e maravilhas, milagres, e elas estão associadas à confirmação da palavra, para confirmar que o evangelho é verdadeiro. E esse evangelho já foi confirmado. O verbo aqui está no passado. Então, foi confirmado. A gente não precisa confirmar a mensagem, ela já foi confirmada. Então, para nós lemos o evangelho, nós temos aqui registrado o evangelho e as obras que eles fizeram. Nós podemos ler, e assim como Hebreus diz em outro trecho, como eu citei, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Quando nós abrimos a Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus, e isso gera fé no nosso coração para crer no evangelho da salvação, tá bom? Próximo slide. Vamos lá no próximo slide e você vai ver um outro texto. João, capítulo 20, verso 30 a 31, diz assim, ó. Jesus realizou na presença de seus discípulos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes sinais, essas maravilhas foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Cristo de Deus, Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, aqui falando da própria pessoa de Jesus, ele realizava sinais e maravilhas para poder confirmar. E o que foi registrado é para que vocês creiam quem ele é. Tá bom? Então vamos lá. Atos, capítulo 6, verso 1 a 6, capítulo 8, 1 a 19. Esses são os textos que você precisa ler para entender a questão da imposição de mãos, tá bom? Então, até Atos capítulo 5, apenas os apóstolos faziam milagres. Mas quando você lê Atos capítulo 6, você vai ver que dois não apóstolos, Filipe e Estevão, eles começam a fazer milagres também. Então você pode ler principalmente no capítulo 7 e 8 de Atos, você vai ver Estevão e Filipe fazendo sinais e maravilhas. Então a pergunta é, esses dois não apóstolos eram Filipe e Estevão, os quais receberam esse poder de fazer milagres através da imposição de mãos diretamente dos apóstolos, quando eles foram escolhidos junto com os 7. Quem recebeu o Espírito Santo dessa forma, aí você precisa ler Atos capítulo 6, né, principalmente ali os primeiros versos do 1 ao 7, né, como está ali, e você vai ver que a igreja escolheu 7 homens, eles receberam a imposição de mãos dos apóstolos, e a partir desse momento, eles começam a fazer milagres e maravilhas, né? Então você consegue entender que a imposição de mãos, essa maneira do Espírito Santo ser dado, apenas era possível através da imposição de mãos dos apóstolos, tá bom? E isso é confirmado na história de Atos capítulo 8, né? Então, qual o poder que os apóstolos, não apóstolos, não tinham? Então, esses não apóstolos, né? O que é um não apóstolo? Discípulos de Cristo, que não os 12, né? Então, esses não apóstolos, eles começam a fazer milagres também. Né? Então tá aqui, ó, os não apóstolos, eles também tinham poder de fazer milagres. E isso é confirmado lá em Atos 8. Se você ler Atos 8, capítulo 1, Atos 8, verso, deixa eu ver aqui, peraí. Grande perseguição, verso 4, né? Quando ele diz que Filipe chegou a Samaria. Os que haviam sido dispersos pregaram a palavra por onde quer que fossem, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção para o que ele dizia. Então eu li o verso 4 e o verso 5, do verso 4 a 6. Então, Felipe chega em Samaria, ele não era um apóstolo, ele chega em Samaria e ele começa a realizar milagres, sinais milagrosos naquela região. E aí o texto diz que a multidão que estava ali deu total atenção para ele, para o que ele ia falar. Pegou a ideia? Então, ele realiza os milagres, isso chama atenção, e aí aquela multidão para e começa a prestar atenção no que ele vai falar. O que Felipe vai falar? Ele vai pregar a respeito do evangelho de Jesus, do seu sacrifício na cruz, do seu sangue derramado, perdão de pecados, salvação, vida eterna. E aí diz que os samaritanos vão ouvir a mensagem e vão crer na mensagem e vão ser batizados, né, como é ensinado lá em Atos capítulo 2. Né? Então, olha comigo aqui no slide. Então, nós temos esse trecho de Atos capítulo 8, né? Mas nós também temos outros relatos na Bíblia
que falam a respeito da imposição de mãos. Então, por exemplo, eu acabei de citar Estevão e Filipe, né? Estevão e Filipe receberam a imposição de mãos, e os samaritanos. Então, assim, eu gostaria que você, de fato, tomasse um tempo e lesse Atos capítulo 8, porque a história termina assim. Então, Filipe vai até lá, ele prega o evangelho. Mas Filipe não impôs as mãos nos samaritanos. Sabe por que Filipe não fez isso? Porque Filipe não podia fazer isso. Porque isso era algo que apenas os apóstolos podiam fazer. E esse texto deixa claro isso. Porque na continuação da história, se você for ler Atos capítulo 8, você vai ver que os apóstolos em Jerusalém, eles começam a ouvir notícias de que a Samaria tinha recebido o evangelho. E aí no verso 14 diz que eles enviaram para Samaria Pedro e João. Pedro e João, apóstolos de Cristo. Então Pedro e João foram enviados até Samaria. E quando eles chegam lá, sabe o que eles fazem? Verso 15. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus, né? É isso que está no texto. Então Pedro, verso 17, e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então Pedro e João impuseram as mãos. Agora, essa história é interessante porque ela termina com um outro personagem chamado Simão. Então, no meio desses samaritanos, havia um homem chamado Simão que crê no evangelho, né? Aparentemente, ele ouve a mensagem de Felipe, ele é batizado. Mas quando ele percebe que o dom do Espírito era dado através da imposição de mãos dos apóstolos, ele oferece dinheiro para eles. E é exatamente isso que está relatado aqui no texto. Olha o verso 18 comigo na sua Bíblia. Vendo Simão, né? Atos 8, 18. Vendo Simão, esse homem, que o Espírito Santo era dado pela imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro. Porque ele diz assim, eu quero esse poder também. Dizendo, me deem também desse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então, você entendeu o que ele queria? Ele queria receber a mesma autoridade que os apóstolos tinham. De poder impor as suas mãos sobre alguma pessoa e essa pessoa receber o Espírito Santo. Por que ele queria isso? É simples. Se você ler no começo da história, Simão era um mago que enganava as pessoas, né? Então ele provavelmente queria usar desse dom para ganhar dinheiro, para poder vender talvez o dom do Espírito. E Pedro vai ser muito forte com ele no verso 20, diz assim, pereça você com seu dinheiro, você acha que pode comprar Deus, né? E de fato ele não pode, né? Não se pode comprar Deus, né? Então esse texto é muito claro para a gente entender essa questão da imposição de mãos. Apenas os apóstolos podiam fazer isso. Os outros que recebiam, né, o Espírito Santo dessa maneira, eles não podiam passar o Espírito Santo dessa maneira. Por quê? Né, se pudesse, Filipe não teria chamado Pedro e João lá de Jerusalém, porque eles estavam numa outra região, na Samaria ao norte. Pega o mapa lá e você vai ver onde fica Samaria, onde fica Jerusalém. Então, Pedro e João precisaram viajar no deserto para chegar a Samaria, para que eles pudessem impor as mãos aos samaritanos. Então, é um texto que deixa muito claro que essa imposição de mãos era restrito apenas aos apóstolos, tá bom? Olha comigo no slide e você vai ver outras histórias a respeito da imposição de mãos. Todos esses casos, os apóstolos estavam envolvidos. Então, nós vemos aqui os 7 homens, né, lá de Atos capítulo 6, que estava Filipe e Estevão, né, antes de Filipe ir para Samaria. E quem impôs as mãos sobre ele? Os apóstolos. Em Atos 8, para os samaritanos. Quem impôs as mãos sobre os samaritanos? Pedro e João, apóstolos. Em Atos 19, os 12 discípulos de Éfeso, que Paulo vai batizá-los em nome de Jesus, porque eles ainda não tinham sido batizados em nome de Jesus, Paulo vai impor as mãos sobre eles. Está lá o texto, Atos 19, pode ler. Em 2 Timóteo 6, para o jovem Timóteo. Então, Paulo vai impor as mãos para o Timóteo. Paulo era o quê? Apóstolo. Romanos 1, 11, provavelmente alguns cristãos de Roma que Paulo também colocou a sua imposição de mãos, tá bom? Então, olha lá, preste atenção comigo, né? Então, até quando ia durar esse poder dado através do Espírito Santo? Então, se a gente entende
que apenas os apóstolos podiam fazer isso, é uma conclusão fácil de se chegar, que uma vez que os apóstolos morreram, ninguém mais tem a autoridade de passar, né? Porque ninguém mais, as pessoas que receberam isso dos apóstolos não podiam passar para as pessoas. Então, é sobre isso. E eu quero que você leia esses textos aqui, ó, antes de ler, né? Então, dá um pausa, lê esses textos aqui e depois você vai ler isso daqui comigo. Então, esses dons milagrosos iriam existir até a morte dos apóstolos e de todos os homens que receberam a imposição de mãos. Depois, os dons iriam cessar. Então, quando morreram todos os apóstolos e morreram também os não apóstolos, o poder de realizar milagres cessou. Não havia mais necessidade de confirmar a palavra, porque exatamente nessa época os manuscritos, os livros do Novo Testamento, começaram a circular pelas igrejas e foram estabelecidas em todo o Império Romano. No quarto século, toda a Bíblia já tinha sido redigida e agrupada num único volume com seus 66 livros, como nós temos hoje em dia. Então, assim, todos os milagres realizados por Jesus, pelos apóstolos e pelos demais discípulos, né, que não eram apóstolos, mas eram discípulos de Cristo, eles foram registrados nas Escrituras e, conforme a afirmação do apóstolo João, esses milagres são suficientes para levar alguém a crer que Jesus é o Filho de Deus e na vida eterna, tá bom? Então vamos lá, para a gente poder separar. Vamos separar as coisas para entender o que não estamos dizendo, né? Então, não estamos dizendo que milagres não existem hoje. Milagres existem, né? Então, como diz lá em Tiago, quando tem algum doente, nós podemos orar, podemos interceder, podemos pedir a Deus, e Deus, dentro da vontade dele, pode executar a cura para qualquer pessoa em qualquer momento, porque ele é Deus, né? Dentro dos planos dele. O que a Bíblia é clara em mostrar para nós que os milagres da maneira que existiam aqui, através, né, da imposição, através de uma pessoa, como os apóstolos faziam, esses milagres eles cumpriram o seu papel, entende? Eles cumpriram o seu papel, né? Uma vez que esses milagres existiam para confirmar a palavra já foi confirmada, ela não precisa ser confirmada mais. Então, uma vez confirmada, ela precisa ser pregada, né? Então ela é pregada para que as pessoas, através da pregação do evangelho, possam crer que Jesus é o Filho de Deus, tá bom? Então, por quê? Então ficou claro nesses textos, principalmente em Atos capítulo 8, que apenas os apóstolos podiam impor as mãos sobre as pessoas, e eles já morreram. Então eles não estão mais aqui. Então, uma vez que eles morreram, então os dons, né, milagrosos que existiam no primeiro século, eles cumpriram com o seu papel que Cristo estabeleceu aí no início, tá bom? Para a gente terminar esse bloco, só para você poder meditar, então assim, algumas pessoas acreditam que esses dons eles podiam ser usados a qualquer momento, né? Enfim, em qualquer pessoa, às vezes, como a gente vê erroneamente em vários lugares nos dias de hoje. Mas olha só, eu quero trazer essa reflexão para nós. Por que essas pessoas não foram curadas, né? Então, lembre disso, né? Lá em Timóteo, Paulo tinha o poder de curar as pessoas, correto? Paulo impôs as mãos sobre algumas pessoas. Mas, pergunta, Timóteo era o filho da fé de Paulo. E o jovem Timóteo era um evangelista com problema estomacal. Pergunta, por que Paulo não curou ele? Por que Paulo não curou Timóteo? Sabe por que Timóteo não foi curado? Porque ele já acreditava em Cristo. Timóteo já era um cristão, né? Em 2 Timóteo, Trófimo, amigo de Paulo deixou ele doente em Mileto. Então, Paulo deixou ele doente em Mileto. Pergunta, por que Paulo não curou Trófimo? Porque Trófimo já era um cristão, um fiel. Então, a palavra já tinha sido confirmada no coração dele. Ele não precisava de um milagre para poder crer, ele já cria no evangelho. Em Gálatas capítulo 4 é relatado que Paulo, o apóstolo, né, o próprio apóstolo, ele tinha uma enfermidade na carne. Alguns dizem que pode ser a questão de cegueira ou algum outro problema de doença, mas o fato é, ele tinha um problema, a maioria dos teólogos colocam como um problema físico, mas a questão é, ele diz o texto que ele orou a Deus, ele pediu a Deus para tirar esse espinho, e Deus falou não. Por quê? Porque Deus estava aperfeiçoando ele, né? Deus estava aperfeiçoando ele. Então, ou seja, Paulo não foi curado. Mas por quê? Porque Paulo já era um cristão fiel, Paulo já cria no evangelho, ele não precisava de um milagre para crer que Cristo é o Salvador que morreu na cruz para pagar os pecados dele. Em Filipenses, Epafrodito, outro cooperador de Paulo, quase morreu. Ele quase morreu. Entende? O que todas essas pessoas têm em comum? Todos eles são
crentes, todos eles são cristãos. E a maioria dos milagres na Bíblia, eles estão relatados, né? Você pode ver aí, eles aconteceram para pessoas que eram descrentes, ainda não haviam crido no Evangelho, para abrir os seus corações para crerem no Evangelho. Então, olha que coisa interessante, né? Então, essas pessoas não foram curadas porque o principal motivo dos milagres, propósito dos milagres, era levar as pessoas a acreditarem na mensagem da palavra de Deus. E essas pessoas já acreditavam em Cristo e na sua palavra. Ou seja, os milagres e sinais e prodígios eram sempre para os incrédulos, para aqueles que ainda não haviam crido no Evangelho. Então, Jesus, olha esse texto aqui para que a gente possa reler de novo, para a gente terminar. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham a vida em seu nome. Ou seja, o texto aqui de João capítulo 20, ele está falando para nós que esses relatos escritos aqui na Bíblia, eles existem, tá? Esses relatos foram escritos para que vocês creiam. Então, nós cremos no Evangelho através dos relatos escritos aqui. Esses relatos foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Então, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, vai gerar fé no meu coração. Isso é suficiente para que eu possa conhecer Jesus, descobrir o que ele fez por mim, conhecer o que ele fez por mim e, crendo nisso, me entregar a ele através da minha vida, né, me batizando no nome dele. Então, é muito claro esses textos, tá bom? Então, releia as passagens, medite sobre isso e no próximo vídeo a gente vai falar da última maneira, da última forma que o Espírito Santo é dado para as pessoas.